O Caiçara nasceu. Como nasceu o Caiçara? Porque assim, nós somos uma mistureba de tudo, de escravizados, de imigrantes, imigrantes internacionais ou não. Mas como foi? Como se formou o Caiçara? É, que é miscigenação, é Tá óbvio. bom, posto. O Brasil é a miscigenação. Mas como nasceu o Caiçara? Então, a gente tinha essas populações indígenas aqui no litoral e um pouco no alto da serra, que já tinham um modo muito peculiar de sobrevivência aqui. Eles sabiam quais ervas, já tinham toda uma forma de vida adaptada para essa região. Uma coisa que os portugueses sabiam muito bem fazer é chegar em algum lugar e fazer aliança com quem estava ali. Os portugueses já vinham fazendo isso desde as guerras de reconquista. Há 400 anos eles já estavam fazendo isso. Ah, aquelas piadinhas de português que é tudo burro. Não, uma porra. Não. Os caras eram fantásticos, meu. Então eles vinham numa pegada de colonização da costa da África, de Calicut, daquela região das Índias. Eles estavam nessa pegada. Então, fazer alianças era uma coisa que eles estavam fazendo com maestria. Eles não tinham contingente suficiente para dominar o mundo da base só da ferro e fogo, apesar que eles eram uma potência militar sinistra. A Guerra de Dil, por exemplo. A Guerra de Dil, os caras chegaram com meia dúzia de embarcações lá e arregaçaram a frota inteirinha dos impérios coligados lá da região. Os caras estavam à frente do seu tempo militarmente. Mas aonde foi essa Guerra de Dil? Foi no Oriente. Assim que passa a costa da África, eles em 1506, se eu não me engano, eles foram lá e não posso estar errado na data, mas eles arregaçaram com a frota dos impérios coligares e se puseram como um grande império marítimo do mundo. E aqui na costa brasileira eles fazem isso também, mas através do casamento. Eles fazem as alianças com os índios tupiniquins que estavam em guerra com os índios tupinambás através do casamento. Então as pessoas que vão ficando aqui nessa região vão utilizando o modo de vida indígena. A mandioca, a pesca de cerco, a canoa de um pau só, que era bem maior na época dos índios, ela vai sendo reduzida para 1 ou 2 pescadores. Mas até outro dia tinha canoa de um pau. Ainda tem, na Ilha Comprida você ainda vê umas circulando por aí. Eu sou louco para meter a mão numa canoa dessas aí. Eu quase consegui uma lá em Ilha Comprida. Eu queria dar um rolê, ter a sensação e depois eu doava para algum museu de Praia Grande, algum museu desses aí. Pode crer. E aí levava para casa também, deixar pendurada. E depois, no final do... Nossa, fraca da sala que o cara tem que ter. E continua. No final do século XVI, começa a vir as pessoas escravizadas na costa da África, né? Que é outro ciclo econômico muito forte na história do Brasil e que essas pessoas escravizadas na costa da África trazem consigo também, apesar do processo de aculturação, que era um processo de dominação, não tem como, eles trazem o modo de vida deles para cá. Com certeza. E aí você vai ter esse modo de vida entre o sul do Espírito Santo e a Baía de Paranaguá, no litoral do Paraná, uma hegemonia cultural interessante. Até hoje, nos festivais de fandango, quando um grupo de fandango lá de Ubatuba se encontra com de Paranaguá ou do Barra do Una, você consegue captar a similaridade sonora, os mesmos instrumentos, a dança muito parecida, o sotaque, inclusive. Porque eles circulavam por essa região toda aqui. Que é os rolês que eu tento fazer no canal. Que são essas trilhas, essas cachoeiras, era o rolê que eles davam. Caraca. Puta que da hora, cara. Que da hora. Como é bom compartilhar conhecimento, cara. Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Que da hora. O Caiçara, ele não foi escravizado. Porque quando começou a nascer a cultura caiçara, já estava no finalzinho da escravidão, né? Então, caiçara... Já tinha acabado, na verdade. A cultura caiçara, ela não tem uma data, um marco quando ela nasce, né? Conforme as gerações vão nascendo e morrendo e vivendo,
vai se compondo um estilo de vida próprio Vai nascendo. daquela região. Pode crer, pode crer. É. A escravidão, ela teve níveis diferentes, escalas diferentes de acontecimento. Sem querer menosprezar a questão da escravidão. O cara escravizado, ele não tinha uma série de direitos, se é que existia essa palavra para essas pessoas nessas condições. Mas, veja, o escravo numa lavoura de cana-de-açúcar é uma coisa, o escravo que foi levado para as Minas Gerais é outra, o escravo de ganho que fica nos centros urbanos, como por exemplo Salvador, que vai dar origem às baianas da Acarajé, é outra. Aqui nessa faixa territorial de Peruíbe até Praia Grande, a gente não tinha grande lavoura. Então as pessoas escravizadas que estavam ali viviam quase que igual ao dono deles, que tinha que trabalhar na roça também. Já pro lado do Vale do Ribeira, você já tem uma outra situação com o plantio do arroz no século XIX. Então ali já tinham escravos mesmo, pessoas que trabalhavam sem direito à liberdade. Então nessa faixa litorânea que eram escravizados, aparece nos recenseamentos essas pessoas escravizadas, mas era um número bem menor de escravos, você não vai ter uma grande fazenda com centenas de escravos, e o estilo de vida é muito parecido com o de seus senhores. Os dois tinham que trabalhar no roçado. Então é preciso você refletir desta maneira, a gente tirar os estereótipos, o estereótipo do português dominador, o estereótipo do índio bonzinho, oprimido, e tentar entender a coisa na sua complexidade. Sim, e é real. Você fez uma observação aí que é real, cara. Não estou falando para tirar tudo que aconteceu, porque houve extermínio em massa indígena. É a Confederação dos Tamoios. Os caras passaram a navalha em todo mundo. Houve tudo, aconteceu tudo, e a gente não tá aqui para tirar nada. Só para acrescentar. Cara, é ser humano. Tinha índio pau no cu. Tinha português bonzinho. Tinha preto pau no cu. Tinha branco pau no cu. Tinha pau no cu. Tinha tudo para quanto é lado. Então, é um erro você generalizar por conta da existência de um contexto. Muitas das vezes será que eu fui objetivo? Não generalizar por conta da existência de um contexto. Não, o contexto existe, mas esse contexto aqui existe, a questão da escravidão, mas espera aí, mas tinha os negros que também vendiam os caras e faziam acordo, mas isso não anula a história, mas faz parte da história. Né? É legal você falar isso. E tem um detalhe interessante também, cara. Na virada do século XVIII para o século XIX, 1790, 1795, 1800, os índios simplesmente desaparecem dos recenseamentos, cara. Isso aparece o recenseamento, aparece branco, negro, livres e escravizados. Não tem população indígena. E assim, o que aconteceu com esses índios? É um assunto bem legal para você pesquisar, é difícil ter uma resposta pronta para isso, mas segundo as cartas do Padre Anchieta, lá no começo, lá da época do Abaré Bebê, os índios eles sofreram muito com a epidemia. Isso arregaçou a população indígena, cara. E foi por causa disso que muitas populações indígenas foram atrás dos padres também, buscando salvação. O Padre Anchieta escreveu isso. Eu não sei o que fazer, elas me pedem salvação, mas não tem o que fazer. A doença, no caso dos tamoios, foi guerra. Inclusive eu não sei porque não virou filme ainda. Foi guerra. A Batalha de Dio também. Não virou filme ainda, porque a batalha é épica. E assim, a Confederação dos Tamoios foi épico também. Tinha o Cunhambebe. Diz a lenda que o Cunhambebe levou um morteiro no ombro e fez um disparo. Deve ser lenda, não sei ou não. Mas é uma história repleta de heroísmo, de cenas épicas. Quem é esse Cunhambebe aí? Era um dos líderes indígenas
do litoral norte, que luta que é da Confederação dos Tamoios, que lutando contra os portugueses e os tupiniquins. Essas tretas todas deles era pelo quê? Então, a treta toda, os